Galera, não sei vocês, mas apesar de eu gostar da história da Pequena Sereia, eu particularmente sempre achei a história da Ariel um pouquinho vazia, porque vamos combinar, você abdica do seu dom mais precioso e troca de homem que você acabou de conhecer, parece meio estranho, né? Porque a vida não é todo esse morango que você acha não, minha querida. Só que daí veio o live action, no meio de um monte de polêmica aqui, eu já adianto pra vocês que o filme trouxe uma profundidade muito legal na história e conseguiu manter a essência dela também. Eu sou o Lucas e esse é o Geekoscópio e eu tenho muita coisa pra falar pra você aqui nesse vídeo, então fica comigo até o final e ó, já aviso que esse vídeo vai ser dividido em duas partes, uma com spoiler e uma sem spoiler, mas fica bem tranquilo que eu vou te avisar quando a parte com spoiler chegar. E bom, é inevitável a gente não conseguir comparar o desenho com o live action aqui da Disney, afinal tá todo mundo fazendo isso, e também vamos fazer aqui, vamos conversar sobre essa comparação, sobre essas duas obras aqui, inclusive vão comentando aqui o que vocês acham sobre elas. Muita coisa tem sido falada sobre a questão de memória afetiva, sobre o live action ter estragado memórias afetivas e tudo mais. Gente, eu discordo completamente disso, até porque o desenho tá lá, ele tem as características que cativaram aquela geração, e agora esse live action veio aqui pra tentar trazer uma nova experiência de uma maneira bem diferente, por sinal, mas igual eu já falei, mantendo a essência do original. Então não, eu não acredito que a memória afetiva tenha sido apagada, até porque ela continua existindo lá atrás. E nisso de questão de memória afetiva, muitas pessoas estão questionando o visual dos animais. Galera, vamos combinar que no desenho eles tinham aquela característica um pouquinho mais humanizada, coisa que aqui no live action não existe, porque, né, vamos dizer mais uma vez, esse é um live action, tá tentando reproduzir aqui um desenho, porém voltado para alguma concepção mais real. Então é óbvio que os animais não vão seguir as mesmas características. O linguado, por exemplo, no desenho ele tinha aquela cara grandona, aquela feição um pouquinho mais humanoide. Me diga então aqui nos comentários se você conhece algum peixe que tem as características do linguado. Eles poderiam, claro, fazer aqui em efeitos especiais alguma coisa mais similar ao desenho para, como dizem, manter a memória afetiva dos fãs e das pessoas que cresceram assistindo ao filme e tudo mais. Só que aí não seria uma coisa realista como é para ser um live action. Então, na minha opinião, eu tô bem ok quanto a essa caracterização. E apesar deles terem mudado algumas questões aqui na narrativa em relação à história original lá da Disney, a essência da história consegue ser mantida do começo até ao fim, com os principais acontecimentos chave, querendo ou não, aqui do desenho, eles realmente se repetem aqui no filme. Mas eu vou falar de cada um deles com mais detalhes na parte com spoiler, se você quiser continuar comigo aqui pra ver. E não poderia dar uma opinião sem spoiler, sem falar da Halle Bailey. Gente, que papel deram pra ela, parece que ela nasceu pra ser uma sereia. Tinha umas horas que ela dançava e se mexia com tanta naturalidade embaixo daquela água fictícia que parecia que ela era uma sereia de verdade. Realmente, ela é muito pura, muito natural nesse papel e você fica tão cativado com a presença dela ali, com as coisas que ela faz e o tanto que ela sofre, que você pensa, gente, vou colocar essa garota num potinho, vou dar comida e vou cuidar dela. E aliás, a cor da personagem só atrapalha pra quem usa um desenho animado pra mascarar um racismo disfarçado de opinião. Aliás, uma coisa muito interessante que eu vi aqui nesse filme que não tinha lá no desenho da Disney é a questão deles terem inserido elementos do conto original da Pequena Sereia que inspirou os filmes da Disney, que é o conto lá do Hans Christian Andersen. Como, por exemplo, uma coisa muito forte que apareceu aqui foi o próprio reino da Úrsula. Tinha muitos ossos de marinheiros que já morreram, um reino bem assustador que era descrito lá no conto, porém que não foi retratado no desenho inicial da Disney. Além disso, a gente também tem citações da obra original no comecinho do filme que falam sobre a questão das sereias não chorarem e por isso elas sofrem muito mais, e um paralelo muito legal no final do filme que mostra as sereias chorando e como elas intensificam o sentimento delas. E não, se tem uma coisa que eu não optaria por fazer é mostrar esse conto do Hans Christian Andersen para os meus filhos, porque, gente, ele é um conto bem trágico, bem macabro, inclusive. E também não, ele não é nada feliz. Aliás, eu fiz um vídeo contando sobre esse conto aqui no canal, ele já tá lançado, inclusive, vou deixar aqui nos cards e na tela final para você ver, que tá bem legal para vocês terem uma noção do conto verdadeiro que inspirou os filmes da Pequena Sereia. E olha, eu digo pra vocês que é bem diferente da história que você conhece. E todo esse contexto me leva para os detalhes que esse filme trouxe, porque, gente, tem tanta textura na pele dos personagens, principalmente das sereias e dos tritões aqui desse filme, porque eles conseguiram trazer, por exemplo, escamas coloridas, escamas bonitas e até mesmo que combinavam com a pele, com a cauda de cada um deles. Então tudo isso foi bonito e isso mesclava junto com os detalhes do fundo do mar, que por ser no fundo do mar, eu achei até mesmo que o filme seria menos colorido do que ele foi, porque vamos combinar que se a gente for falar aqui numa questão um pouco mais realista, no fundo do mar a incidência da luz não chega tão
tão bem assim quanto numa água totalmente cristalina, mas no filme não, dava meio que a entender que eles estavam perto da superfície a todo momento, então a luz passava e ficava um ambiente bem claro, bem iluminado e bem colorido, por sinal, e também bem nítido, tá nítido até demais para estar no fundo do mar, coisa que eu particularmente achei estranha em um determinado momento, porque eu não sei vocês, mas eu tô um pouquinho acostumado com os filmes do Aquaman lá da DC, sabe? E lá eles meio que colocam uma névoa na frente do rosto dos personagens e do corpo como um todo, dando a entender que eles realmente estão aqui embaixo da água, já que na Pequena Sereia não, você vê com nitidez, você vê os poros dos personagens. Mas o fato é que ele entregou um resultado muito gostoso de assistir, do comecinho até o fim. E esse resultado me leva a falar nas diferenças que eles trouxeram aqui na narrativa, principalmente na trajetória da Ariel do começo do filme até o final. Sério, eles conseguiram criar uma nova trajetória de amor verdadeiro pra ela, que eu particularmente gostei muito mais aqui nesse live action do que no desenho original, porque igual eu já falei, o desenho até tem as suas derrapadinhas aqui, mas calma que eu vou falar isso na parte com spoiler com bastante detalhe. Então sim, considero que essas diferenças foram sim muito bem-vindas, e as remoções que ocorreram aqui nesse filme, olha, vou ser bem honesto pra vocês, eu não senti falta nem um pouco, principalmente a cena lá do Sebastião na cozinha, não senti falta daquilo não, achava chato inclusive. Mas enfim, esse filme ele levou um hate pelo simples fato de existir, mas eu já adianto pra vocês que dá pra extrair muita coisa bela e bonita desse filme como um todo. Comenta aqui embaixo o que você achou desse filme, ou o que você espera dele se você não assistiu ainda, porque agora vem a parte com spoiler, gente, agora eu vou descascar, já começando pela Ariel. Nós tivemos uma nítida diferença de motivação da personagem em relação ao desenho inicial lá da Disney de 1989. Isso porque lá atrás a Ariel conhecia aquele cara que ela mal tinha acabado de conhecer, né? Naquele barco, decidiu dar tudo que ela tinha em troca de um homem para tentar viver ao lado dele. Basicamente isso que ela faz. Inclusive tínhamos músicas, tínhamos coisas que, né, minimizavam um pouquinho a mulher, falando que a mulher tinha que ficar quieta, não podia falar muito porque o homem não gostava de mulher que falava, mas isso é um assunto para um outro momento. O fato é que aqui no filme a motivação da personagem se dá em ela gostar do mundo dos humanos, e a partir do momento que ela conhece o príncipe Eric, ela decide ir atrás disso, porque ela encontra aqui um escape, uma maneira para que ela consiga viver no mundo dos humanos, que era aquilo que ela queria. Ela se sentia muito presa, e o próprio Rei Tritão demonstra isso aqui no filme, ela se sentia muito presa e ela queria nessa liberdade. Tanto que ela tinha o próprio refúgiozinho dela, que era aquele jardim cheio de apetrechos e coisas aradas que ela pegava lá da superfície. Ah, e outra coisa, que voz que a Halle Bailey tem, gente do céu. Ela canta, que ela entra a voz dela assim no teu corpo, te arrepia até onde não tem pelo. Principalmente na música principal do filme, Part of the World, que, gente, ela dá um show, a música terminou, eu tava de queixo caído, nem percebi meu queixo caindo, de tão bonito que foi, porque ela transparece tanto sentimento, tanta beleza enquanto ela tá cantando, que você realmente sente que aquilo ali é genuíno. Me arrepiei, senti o que ela tava sentindo, me deu vontade de chegar ali no mar e falar, garota, vem aqui que eu vou te ajudar. Logo na sequência me vem Under the Sea, aquela música que ganhou até vários prêmios durante, quando ela foi lançada, né, na primeira versão, e aqui nesse filme não vai ser diferente. Bom, mentira, não vai receber prêmios, bem provável, porque não é o momento dela no momento, né? Mas gostei da maneira como eles fizeram. Eu imagino que quem assiste pela primeira vez entende tudo aquilo que apareceu ali como uma bagunça organizada. Isso porque tem vários seres do mar dançando ao mesmo tempo, e isso me leva na questão do visual deles. Como eu já falei no começo do vídeo, no desenho, eles tinham um visual um pouquinho mais humanizado, e aqui não. Tanto que é até estranho você ver, por exemplo, uma estrela do mar dançando, sei lá, com uma anêmona, um outro bicho ali que eu não sei o nome. Então é estranho você ver de uma certa maneira, mas ela é uma bagunça organizada que eles fazem ali no meio. Eu achei legal, achei bonito, achei condizente com toda a história, e sim, é muito parecido com o desenho. E não poderia falar em cenas legais sem falar de Kiss the Girl. Gente, que cena mágica, que é aquela cena onde o Sebastião, o Sabichão e o Linguado, eles meio que arquitetam aqui para tentar aproximar a princesa do príncipe Eric. Foi uma cena tão bonitinha, tão mágica, que eles fazem de uma maneira tão delicadinha para tentar encontrar e fazer com que os personagens se apaixonem, que você entra naquela cena e você fica triste quando tem aquele desfecho, quando as enguias da Úrsula acabam derrubando o barco deles e estragando todo o clima. Então foi construído um momento muito bacana, um momento muito nítido e verdadeiro
verdadeiro aqui nesse filme. E claro, esse trio de personagens roubaram a atenção em vários pontos e o visual deles, mais realista, não me incomodou em nenhum momento. Até porque, gente, eles são animais. Ou, igual eu já falei, vocês queriam versões mais humanizadas, como se fosse no desenho. Comenta aí o que vocês acham do visual do Sebastião, do Linguado e também do Sabichão. Porque falando em visual, eu tenho que falar do Príncipe Eric. Ele fugiu completamente dos padrões que eu esperava de um príncipe da Disney. E além dele fugir dos padrões, claro, ele tem sim aquele olhinho bonito, ele é branco, né, como todo mundo já viu e tudo mais, só que ele foge de vários padrões, porque a fisionomia dele já é diferente e a história dele aqui no filme ele é diferente também, tanto que ele é adotado, ele tem uma perspectiva de vida diferente e quer se debruçar aqui sobre o mundo, quer encontrar coisas novas. E claro, também ele fica buscando aqui pela amada dele, da mesma maneira que acontece lá no desenho. Não sei se eu curti muito o solo de música dele, me pareceu um pouco de musical de, sei lá, High School Musical. Sou um tremendo fã de High School Musical, tá? Mas a cena em que ele canta ficou meio estranha. Mas você entende, você lê a letra ali, você entende todo o contexto, você entende o sofrimento dele, tudo que ele tá passando e tudo mais. Então tá, beleza, vou passar um pano sobre isso. E eu deixei a Úrsula exatamente nessa posição porque ela teve um papel fundamental aqui nas mudanças da narrativa dessa história. Eu posso ajudar. Você não pode viver naquele mundo a menos que se transforme em humana também. Mas vamos lá, Melissa McCarthy, mulher do céu, você arrasou nesse papel. Gente, juro, que performance maravilhosa dessa mulher. Ela conseguia ser assustadora e caricata ao mesmo tempo, na mesma cena, inclusive. Você sentia uma tensão que ela tava colocando ali na cena, mas de repente você dava risada. E aí, inclusive, me chamou a questão dela ser tia da Ariel. Gente, juro pra vocês que eu não me lembrava disso. Se isso foi uma mudança para eles serem colocados aqui na narrativa do filme, eu achei que foi uma mudança muito bem-vinda, porque isso me deu a entender que ela tinha uma motivação muito maior pra fazer o que ela fez com o Rei Tritão do que tinha lá no desenho. No desenho me dava a entender que era só uma pessoa com inveja que queria acabar com os planos do rei e pronto, acabou. Mas gente, se eu tiver errado, pelo amor de Deus, me corrija aqui nos comentários, porque olha, eu reassisti na verdade o desenho da Pequena Sereia na semana passada, justamente porque o filme ia lançar agora, eu queria estar com a história fresca na cabeça, mas realmente eu não lembro dela ser tia da Ariel. Aliás, que maquiagem simples, hein, meu amor? O maquiador simplesmente esqueceu que tinha você, né? Deixou você por último. Nesse ponto, sim, eu concordo com o que a crítica vem falando. A maquiagem da Úrsula tava, assim, muito triste, porque vamos comparar, né, com todos os outros seres do mar aqui, os sereias e tudo mais, tinham até textura na pele, era uma coisa muito mais bonita. Já a Úrsula, a gente tava só com aquela sombra, aquele delineado na sobrancelha, um batonzão, pronto, acabou. E a cena final dessa mulher, gente, maravilhosa. Eu realmente queria muito ver como que eles iam transportar a Úrsula gigantona, rainha dos sete mares, depois que ela pega o Tritão lá do Rei Tritão. Eu queria entender como que eles iam fazer aquela versão gigante no live action, e eu considero pra vocês que ficou legal. É estranho pra quem vê pela primeira vez ou pra quem não assistiu ao desenho, porque daí você olha aquela cena estranha, um gigante no mar aparecendo, como se fosse um Poseidon, e pensa, puta que bosta, é esse o clímax do filme? Mas não, é o live action, é isso que aconteceu no desenho, é isso que eles vão reproduzir aqui, eles provavelmente não mudariam a essência do filme. E olha, se você quiser fazer diferente, meu bem, vai lá e faz melhor. O fato é que a Úrsula, ela trouxe uma das mudanças mais essenciais aqui no filme, que foi simplesmente fazer a Ariel esquecer que ela precisava dar um beijo de amor verdadeiro no príncipe. Então isso fez com que o filme criasse uma mágica completamente diferente em relação ao desenho lá do passado. Isso porque, galera, eu digo pra vocês que essa alteração na história da Ariel fez com que existisse uma geração de amor nitidamente verdadeiro. Porque se a gente pegar lá no desenho, a Ariel fica a todo momento que ela está muda, mas ela fica a todo momento querendo conquistar o príncipe, porque ela precisa beijar ele, senão ela vai ficar nos domínios da Úrsula. Já aqui no filme não, como ela esqueceu que ela tem que fazer esse beijo de amor, tem que ter essa etapa aqui, o relacionamento deles ele vai sendo construído de uma maneira bonita, de uma maneira discreta, que vai evoluindo aqui com o passar do tempo. E na minha opinião é isso que fez o filme ser mais bonito do que ele já é. E bom, paralelo com a Úrsula, aqui nós temos também o Rei Tritão, que gente, me arrancou lágrimas, principalmente na cena final. Ele continua assim com a essência daquele pai super protetor que tenta manter a Ariel naquela redoma de vidro, naquela redoma dentro dos sete mares ali, mas ele também percebe que ele não pode manter a filha dele pra sempre, então a essência do personagem se manteve do começo até o fim, exatamente como é o desenho. Gente, que homem, né? Ave. E como vocês já devem ter reparado aqui de tudo que eu tô falando, existiram sim algumas mudanças na história que, igual eu já falei, na minha opinião, foram muito bem-vindas, mas eu vou pontuar rapidamente aqui pra vocês entenderem o que aconteceu, como por exemplo algumas músicas novas. Como a gente já sabe, se você já assistiu o desenho, você já sabe também, a Ariel ela perde a voz, então boa parte do desenho ela
ficava sem falar. Só que aqui no filme, para tentar amenizar esses períodos onde a Ariel não consegue falar, eles criaram algumas músicas nas quais ela canta dentro da cabeça dela e a gente vai vendo a história aqui andando enquanto ela vai cantando na cabeça dela. As letras, por sinal, foram muito atualizadas, como eu já comentei, lá no desenho nós tínhamos algumas letras que falavam sobre a submissão da mulher, ou então da própria Ariel falando que queria ir para o mundo real para ser sempre do príncipe Eric, que ela tinha acabado de conhecer, sendo que aqui no filme ela fala que somente queria fazer parte do mundo dele. Temos também a mudança do feitiço da Úrsula, que agregou bastante aqui nesse filme, igual eu já falei, e também a presença do dilema da Ariel por ter arriscado tudo. Chega um momento do filme que ela pensa, gente, deu merda pra mim, fiz merda, caguei com a minha vida, perdi tudo que eu tinha, vou me ferrar no final dessa história. Ela realmente tem esse momento de reflexão e é muito legal quando ela percebe que tá tudo quase indo por água abaixo. Mas o fato é que sim, um relacionamento efetivamente verdadeiro se forma através de toda essa narrativa nova aqui, e a própria mensagem principal do filme continua muito firme e forte. Igual eu já falei, tem a questão do pai, que percebe que não deve manter a filha dentro de uma redoma de vidro, e também a própria Ariel, que percebe que não deve se conversar, né? E também fazer tratos aqui com pessoas, né, chegando pra você oferecendo uma coisa valiosa. E falando em algumas mudanças, preciso sim citar a diversidade que esse filme trouxe, principalmente na questão das sereias. Mas, gente, uma coisa que vocês talvez não tenham reparado e muita gente não tem falado é a questão de que são 7 sereias, são 7 mares. E é legal que o filme trouxe uma característica diferente para cada um. Uma sereia é negra, outra é um pouco mais clarinha, outra é oriental. Isso mostra que cada sereia representando os seus devidos mares. Na minha opinião, isso daqui é a coisa mais tranquila e natural que poderia existir. Comenta aqui o que vocês acham sobre isso. Enfim, gostei muito desse live action, acredito que pra mim, pelo menos, tá dentre os top 3 aqui dos melhores live action da Disney, porque vamos combinar que tem alguns muito ruinzinhos, vamos dizer, por talvez Pinóquio, ou então até mesmo esse novo Peter Pan que lançou aqui no Disney Plus, mas eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam desse novo live action da Pequena Sereia. Pode ser o mais transparente possível aqui nos comentários, mas vamos manter a educação, né, galera? Tchau, vejo você no próximo vídeo.